Há séculos, precisamente cerca de 750 anos antes de Cristo, emergiu uma figura de imensa sabedoria e visão, o profeta Isaías. Ele não foi apenas um homem que andou sobre a terra, mas uma voz ecoando através dos tempos, cujas palavras se entrelaçavam com o fio do destino. Isaías, autor do livro mais extenso dentre os escritos proféticos da Bíblia Sagrada, destacou-se como o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. Sua vida foi um prelúdio da vinda de Jesus Cristo, e suas visões refletiam a incomparável glória de Deus Todo-Poderoso. No entanto, será que você realmente conhece a história deste profeta extraordinário? Acompanhe-nos neste vídeo até o final e desvende a jornada intrigante de Isaías, o mensageiro divino. Não se esqueça de apoiar nosso trabalho com um like, compartilhando o vídeo. Caso ainda não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificações para mais conteúdos fascinantes como este. A Bíblia, sem dúvida, é a voz do Deus Todo-Poderoso, um tesouro de profecias proferidas por homens inspirados por Deus, prenunciando os tempos vindouros. Isaías, um desses profetas, não apenas predisse eventos futuros, mas também teceu mensagens de salvação e esperança. O nome Isaías significa "O Senhor é salvação", ressoando a essência de sua missão divina. Embora Isaías seja um dos profetas mais venerados, muitos desconhecem os detalhes de sua história. Filho de Amós, pertencente a uma família real, Isaías era casado com uma mulher conhecida nas Escrituras como a profetisa. O motivo deste título é incerto, mas sugere que ela também possuía o dom da profecia. O ministério de Isaías começou no ano em que o rei Uzias, acometido de lepra, veio a falecer. Profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, todos governantes do reino de Judá. Estima-se que seu ministério durou aproximadamente 64 anos. A jornada profética de Isaías iniciou-se com uma visão arrebatadora da glória divina. Em seu livro, Isaías descreve: "Vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu céu enchia o templo." Isaías capítulo 6 versículo 1. Anjos serafins circundavam o trono, proclamando em uníssono: "Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória." Isaías capítulo 6 versículo 3. Esta visão que sacudiu os alicerces do templo foi um prenúncio da missão profunda que Isaías deveria empreender. Enquanto os serafins reverenciavam a majestade de Deus, o templo foi preenchido por uma fumaça densa e sagrada. Isaías, diante dessa manifestação divina, confrontou a própria humanidade, reconhecendo-se pecador. O profeta foi tomado por um temor reverente, ciente de sua indignidade ante a santidade de Deus. Em sua humildade, Isaías exclamou: "Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos." Isaías capítulo 6 versículo 5. Nesse ato de contrição, um dos serafins aproximou-se de Isaías, trazendo uma brasa ardente retirada do altar celestial. Ao tocar os lábios do profeta com a brasa, o serafim declarou: "Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi removida e perdoado o teu pecado." Isaías capítulo 6 versículo 7. Este gesto simbolizava a purificação de Isaías, preparando-o para a missão divina que lhe estava reservada. Após esta purificação, Isaías ouviu a voz do Senhor indagando: "A quem enviarei, e quem há de ir por nós?" Isaías capítulo 6 versículo 8. Com o coração transbordando de fé e obediência, Isaías respondeu prontamente: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Esta foi a resposta de um homem escolhido por Deus, disposto a viver uma vida santa, apartada do pecado e das contaminações. Isaías, diante da glória de Deus, reconheceu sua fragilidade e a indignidade humana perante o Criador. Consequentemente, Isaías teve que renunciar a certos hábitos contrários à sua missão profética. Não poderia exortar o povo de Israel se fosse conivente com suas práticas. Essa renúncia foi um passo necessário para que Isaías abraçasse plenamente seu chamado espiritual, reconhecendo suas fraquezas e obtendo a autoridade divina para falar à nação idólatra que Israel havia se tornado. Durante seu ministério, Isaías testemunhou o surgimento do Império Assírio e observou o declínio do reino do norte de Israel. Sua voz profética não apenas repreendeu, mas também ofereceu visões de esperança e restauração em um período turbulento.
Quando o reino de Judá enfrentava uma crise profunda, Isaías emergiu como uma voz de advertência. Exortou a nação e seus governantes a manterem a fidelidade a Deus, destacando-se como um farol de esperança em meio à maré crescente de idolatria e paganismo que inundava Judá e Jerusalém. Incansável, Isaías proclamava a palavra de Deus, pregando caridade, justiça e a salvação do Senhor. Em uma era onde os valores morais estavam em declínio, Isaías destacou-se pela sua mensagem de esperança e renovação. Ele afirmava em suas escrituras: o povo é como a erva que seca, e a sua flor cai, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Isaías capítulo 40 versículo 8. Esta mensagem ressoava como um lembrete da eternidade e da imutabilidade da palavra divina. Alguns estudiosos veem o livro de Isaías como um microcosmo de toda a Bíblia. Curiosamente, a Bíblia contém 66 livros que correspondem aos 66 capítulos do livro de Isaías. Nos primeiros 39 livros da Bíblia, que formam o Antigo Testamento, vemos um paralelo com os primeiros 39 capítulos do livro de Isaías, refletindo o relacionamento de Deus com Israel. As coincidências não param por aí. No início do Novo Testamento, os evangelhos narram o ministério do Messias de maneira semelhante. A partir do capítulo 40 de Isaías, encontramos a descrição do servo sofredor, prefigurando o Messias Jesus Cristo. Ao contemplarmos o último livro da Bíblia, o Apocalipse, que fala sobre a Nova Jerusalém, notamos uma harmonia surpreendente com os dois últimos capítulos de Isaías. Estes descrevem a visão do novo céu e da nova terra. O capítulo 53 de Isaías, conhecido como o capítulo do servo sofredor, é particularmente famoso, apresentando uma profecia messiânica profundamente tocante em quem creu em nossa mensagem. E a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem majestade que nos atraísse, não tinha aparência que nos agradasse. Isaías capítulo 53 versículo 1 e 2. Isaías descreve o servo sofredor com palavras que tocam o coração: não tinha aparência nem beleza para atrair nossos olhares, e sua presença não nos agradava. Desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem as pessoas escondem o rosto, ele foi desprezado, e nós não o valorizamos. Isaías capítulo 53 versículo 2 e 3. Esta descrição profética delineava com precisão o Messias, retratando a rejeição e o sofrimento que ele enfrentaria. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. Nós o considerávamos castigado por Deus, humilhado e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías capítulo 53 versículo 4 e 5. Estas palavras de Isaías ressoam através dos séculos, prenunciando a redenção que viria através do sacrifício de Cristo. Isaías prossegue: todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías capítulo 53 versículo 6. O profeta descreve aqui a universalidade do pecado humano e a redenção extraordinária proporcionada por Deus através do servo sofredor. Isaías anteviu o sofrimento do Messias e sua submissão silenciosa diante do sofrimento e da injustiça, um símbolo poderoso de sacrifício e redenção. Por isso, eu lhe darei muitos como parte, e ele repartirá os despojos com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, ele levou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isaías capítulo 53 versículo 12. A conclusão do capítulo 53 de Isaías é uma promessa de triunfo e redenção, um reflexo profundo do propósito e do impacto do Messias. Ao refletir sobre esses capítulos em Isaías, percebemos que todas essas profecias apontavam para Jesus Cristo, o grande Messias que viria 750 anos após Isaías. A visão profética de Isaías não foi apenas um testemunho de sua época, mas uma revelação transcendental que ilumina até os dias de hoje. Isaías profetizou que o Messias traria justiça às nações e restabeleceria a aliança divina, sendo uma luz para os gentios. Ele anunciou que o Messias sofreria e morreria para expiar os pecados da humanidade, mas também que ressuscitaria dos mortos. No entanto, a própria nação de Israel falhou em reconhecer e aceitar Jesus Cristo como o Messias.
A tradição judaica da época não via o servo sofredor de Isaías 53 como uma referência ao Messias. A ideia de que Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores era vista por muitos como uma injustiça, pois acreditavam que nenhum inocente deveria morrer pelos pecadores. Contudo, os planos de Deus muitas vezes contradizem a lógica humana, desafiando nossa razão e intelecto. A Bíblia não documenta precisamente a morte do profeta Isaías, sua última menção pública ocorre durante as campanhas de Senaqueribe, quando o anjo do Senhor intervém a favor de Israel contra os assírios. Segundo antigas tradições que remontam ao primeiro século depois de Cristo, Isaías teria sido morto cerrado ao meio como punição por ter denunciado as atrocidades do rei Manassés. O Talmud relata que Isaías foi perseguido por Manassés e se escondeu dentro de uma árvore de cedro. Infelizmente, as franjas de sua roupa revelaram sua presença, e o rei ordenou que serrassem o cedro, levando à morte do profeta. A vida e a morte de Isaías, embora envoltas em mistério e tragédia, representam a essência da jornada profética. Ele permaneceu firme em sua missão, apesar da oposição e dos desafios extremos. Sua história não é apenas um relato de sofrimento, mas também um testemunho da fidelidade e coragem que caracterizam os verdadeiros profetas de Deus. Isaías, em sua vida e obra, ilustra a natureza transformadora da palavra de Deus. Ele não somente previu eventos futuros, mas também expressou verdades eternas sobre a natureza de Deus, a condição humana e a esperança da redenção. Sua voz continua a ecoar, lembrando-nos da importância de viver com fé, integridade e um compromisso inabalável com a verdade. Através das páginas da Bíblia, a mensagem de Isaías nos convida a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Assim como ele, somos chamados a confrontar nossas próprias fraquezas e a buscar uma relação mais profunda com Deus. Sua vida nos inspira a sermos mensageiros da verdade, da justiça e da esperança em um mundo muitas vezes marcado por desafios e incertezas. Para finalizar, convido você a mergulhar mais profundamente nas Escrituras e descobrir por si mesmo a riqueza e a profundidade das palavras de Isaías. Que sua jornada seja iluminada pela sabedoria e pela graça que emanam de suas profecias. Agradeço sua presença e participação neste vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos.